O maior aliado do teu concorrente é você mesmo. E sabe por que eu falo isso? O maior aliado do seu concorrente é o seu não engajamento em treinar a tua equipe para melhores vendas, para melhor proatividade, para melhor engajamento, para fazer melhor os processos internos da sua empresa. Enquanto você não treina a tua equipe, o teu concorrente está treinando a equipe dele. E o teu concorrente treinando, enquanto você vende uma unidade do seu produto, o teu concorrente vende 2 ou 3 unidades. Por quê? Porque melhores processos levam a mais tempo de sobra para se dedicar à venda de produtos dos seus vendedores. Mais tempo de sobra leva a melhores vendas, melhor engajamento nas vendas. Ou seja, eles vendem 3 no final das contas e você vende 1. Enquanto você achar que que treinamento para vendas, para proatividade, para engajamento da sua equipe é uma coisa supérflua ou é uma coisa cara demais para você, experimente ficar sem treinamento. A rotatividade vai lá em cima, afinal de contas ninguém é engajado, ninguém é incluso de verdade dentro da sua empresa e as vendas só despencam, porque a tua equipe não possui argumentos favoráveis para vender mais produtos, para venda de mais produtos e um maior volume de vendas. Experimente ficar sem treinamento e veja o que é caro de verdade. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Não sai daí, fica comigo que você precisa ouvir. Pessoal, vamos lá, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página, no mesmo script. Todo mundo acho que concorda que hoje em dia não há mais espaço para amadorismo. Então, se antigamente você ainda conseguia sobreviver com algum tipo de margem no seu negócio, hoje essas margens foram trucidadas pelos grandes varejistas, pelos grandes concorrentes. Empresas que entram na cidade e entram em qualquer cidade, capitais ou cidades pequenas, podendo se dar ao luxo de fechar 2, 3 anos no negativo para poder ganhar mercado, jogando preço lá embaixo. Você, sinto muito, não tem isso. Como a gente sai dessa? A gente tem 2 opções: ou ficar vendo o mundo girar e as coisas acontecendo e a gente inócua a tudo isso, ou se mexer. E se mexer dói, mas é necessário. Quando eu falo de se mexer, a gente precisa ter um olhar muito mais voltado para treinamento hoje em dia do que a gente tinha para tempos atrás, não só pelo alto turnover que a gente tem nas empresas. Então as gerações vindouras elas estão muito mais imediatistas. Com o imediatismo vem esse carrossel que existe de colaboradores dentro das nossas empresas. Sai um monte de colaborador, entra um monte de colaborador, à torto e à direito. É isso que acontece com as novas gerações. O fato tá dado, é esse. As novas gerações não querem passar 20, 30 anos em uma empresa. Como que a gente se adequa a isso para baixar esse turnover gigantesco que só gera custos para nós? Uma das possibilidades, e talvez a que mais dê certo, uma das que mais dão certo, é investir em treinamento. Se você acha hoje 4, 5, 6 mil reais ou menos ou mais, sei lá, a realidade do local onde você vive, pagos em treinamento, se você acha isso muito caro, eu quero que você perceba o quanto que você vai perder dinheiro a longo prazo. Eu quero que você perceba já o quanto você perde de dinheiro com turnover de pessoas. Eu quero que você perceba já o quanto que você deixa de vender na sua empresa porque ela é deficitária de vendas. Ela não possui os vendedores engajados e sabendo vender a alma da venda. Será que 2, 3 mil reais é muito dinheiro? Ah, mas Gabriel,
Você fala aí como se eu fosse fazer um treinamento e todo mundo ficasse na minha empresa, todo mundo saísse do treinamento sabendo tudo. Pois é, se um treinamento não surte o efeito necessário, imagina a gente não treinar. É isso que você vive hoje. E é isso que eu quero que você tire da sua cabeça, porque eu com treinamento, eu tinha essa cabeça, mas à medida que eu fui treinando minha equipe e fui treinando junto com a minha equipe, esse pensamento pequeno, se você me permite falar assim, foi se dissipando e eu fui entendendo que existe uma outra vida fora daquela vida mediana que eu levava dentro da minha empresa. Treinamento é fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Sem dinheiro, meu amigo, você tem que se virar do jeito que dá. E é a grande realidade dos empresários. Você tem 3, 4 milhões, que nem essas grandes redes, para poder entrar no mercado. Então, bem-vindo ao mundo, a gente tem que se virar do jeito que dá. Agora, se a gente precisa se virar do jeito que dá, o que a gente está fazendo com o nosso atendimento? Com atendimento ao nosso cliente lá na ponta do exercício da nossa empresa? O que a gente está fazendo desperdiçando tempo que poderia ser empregado em vendas? Pelo tempo mal gerido, hoje não é empregado em vendas, não gera lucro para sua empresa, não traz retorno. Qual que é o seu diferencial hoje? Parece uma coisa clichê, uma coisa batida, mas é fato. Qual é o seu diferencial hoje no mercado? Seu diferencial é atendimento? Tá, por que é atendimento? Você de fato acha que tua equipe atende bem ou a tua equipe atende bem de fato? A tua equipe, quando não tem ninguém supervisionando, atende bem de fato. E tudo isso passa por ter uma cultura interna dentro da empresa. E o que ajuda a cultura a se consolidar são os treinamentos. Isso é o primordial. Quanto mais você treina, melhor você fica. Por isso que a gente passa tantos e tantos anos na escola, em faculdades, etc. Por quê? Porque nós não aprendemos de primeira, nós não aprendemos com um treinamento, 2 treinamentos, a gente aprende ao longo do tempo criando os caminhos necessários no nosso cérebro. As sinapses neurais, para quem já assistiu vídeos atrás, sabe que eu falei de sinapse neural e como ela ajuda a nossa empresa. Se você cria esses caminhos sinápticos no cérebro, você começa a cabeça do teu colaborador começa a fazer sentido tudo aquilo lá. Tem que fazer sentido para o teu colaborador comprar a ideia de ser um bom vendedor, de atender bem, de ser mais proativo para com a sua empresa e para com a empresa dele próprio, né? Porque todo mundo tira o pão daí da sua empresa. Treinamento é parte fundamental e deveria ser tratado como um tal. Porém, eu não vejo nem metade das empresas treinando o que deveria treinar. Sem o devido treinamento, os erros eles se multiplicam muitas vezes. Sem o devido treinamento, a proatividade cai lá no pé. Sem o devido treinamento, a equipe não é motivada o suficiente quanto ela precisa ser para continuar caminhando hoje em dia. Com essa montoeira de informação que a gente tem hoje, sim, a sua equipe precisa estar motivada a todo momento, não tem jeito, não tem o que fazer. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Sem treinamento adequado, a gente não sai do lugar. E quando eu digo treinamento, para ser mais proativo, para ter melhores vendas, para gerenciar melhor o tempo, treinamento para você ter uma motivação a mais, aí você pode incorrer num erro. Você pode me perguntar legitimamente, porque eu já passei por isso: pô, Gabriel, mas minha equipe, eu mando eles pro treinamento. Eu mando, beleza, o pessoal passa 2 dias ali treinando, 1 dia treinando, sei lá eu. Volta todo mundo afiadinho. Depois de 1 mês, todo mundo cai na mesmice. É por isso que treinamento tem que ser regra e não a exceção que a gente faz de vez em quando. Treinamento precisa ser algo como uma fogueira.
que você tem que sempre estar alimentando essa fogueira para manter a chama acesa. O treinamento de motivação, o treinamento puramente motivacional, ele tem como objetivo dar um pico de ânimo na tua equipe, mas logo os ânimos vão se acalmando. Essa é a realidade. Quando tudo volta a ser o mesmo que já era, todo mundo volta a ter os mesmos resultados. Agora, nós como líderes de pessoas à frente de empresas, nós precisamos e temos o dever para com nós e com as nossas empresas e para com os colaboradores de mantê-los engajados na caminhada, cada vez criando uma cultura mais forte, cada vez criando laços mais fortes entre eles e entre vocês. Acredite em mim quando eu falo que, de fato, eu acho compreensível que você ache, às vezes, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 de um treinamento muito dinheiro. Eu também acho muito dinheiro você pagar R$5.000 num treinamento. Mas a gente é pago, como eu já disse em vídeos passados, a gente é pago para ver e para conseguir montar na nossa cabeça as coisas intangíveis do negócio. Não o 1 mais 1 igual a 2. O intangível é aquilo que você não consegue mensurar em números. O intangível é aquilo que a maioria não consegue enxergar. A gente tem que enxergar. A gente não pode ver um treinamento de R$5.000 como uma cifra de R$5.000 puramente escrita. A gente tem que ver um treinamento dessa magnitude como retorno na certa. E o que nós vamos fazer para esse treinamento não esfriar, para esse treinamento dar o retorno necessário, para esse treinamento fazer parte da cultura da empresa, para esse treinamento de fato agregar no dia a dia da nossa equipe. O intangível é isso. Como que eu faço o treinamento de R$5.000 se tornar em 20? E eu falo para você, a constância é a chave para tudo. Você ter um treinamento constante, você adequa os seus números à nova realidade de maiores vendas, maiores produtividades, menos erros, porque treinamento é intelecto e intelecto é poder. Isso é fato. Se você não acha que intelecto é poder, veja quem tem mais intelecto. Manda mais ou manda menos no mundo. Isso é fato. Intelecto é poder. E quando você dá esse poder para a tua equipe, você não está tirando o seu poder. Você está maximizando o poder da tua própria empresa, da tua própria equipe. Treinamento é intelecto, intelecto é poder. É simples, a conta fecha no final das contas, mas você precisa dar o tempo necessário e o investimento necessário e não arredar o pé dos treinamentos. Porque existe tantas pessoas por aí que falam, poxa, eu mando minha equipe foi treinar lá, rapaz, mas não virou nada. Não virou nada porque você deixou não virar nada, porque você deixou cair na mesmice novamente, porque você deixou todo mundo esfriar quando você poderia manter todo mundo ali aquecido e querendo fazer e querendo brigar por algo melhor. Olha só como é mais primordial do que a gente pode pensar. Você sabe por que você vive somente para apagar incêndio dentro da sua empresa? Porque não existe treinamento. Qual foi a última vez que você treinou uma nova pessoa para fazer tão bem quanto você faz? E não adianta vir aqui falar, esse canal é um canal sobre empreendedorismo e mente humana, então eu conheço alguma coisa sobre a mente humana, sem arrogância nenhuma, mas nessas indas e vindas a gente acaba conhecendo um pouco sobre mente humana. Quando você vira e fala, poxa, mas eu não consigo treinar ninguém para ficar no meu lugar, porque quem faz tão bem quanto eu é somente eu não consigo fazer uma pessoa que tenha aquela dor de dono. Isso acontece porque você não treinou o suficiente
a tua equipe, a pessoa que pode apagar incêndio no seu lugar, a pessoa que pode ter a destreza para estar no seu lugar tomando dada decisão, que é aquela decisão corriqueira do dia a dia que te toma tempo. Se você acha que não é assim, tá ótimo, é direito seu. Só que como então grandes empresas fazem? Grandes empresas treinam os seus colaboradores e as grandes empresas sabem que não é no primeiro treinamento você vir com uma folha na mão e falar, olha, você tem que fazer assim, 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 assado, tá bom? Vai lá e boa sorte. Isso não é um treinamento. Isso é no máximo um briefing ali que você passa por cima o que você precisa do teu colaborador. Um treinamento é de fato despender tempo, acompanhar aquela pessoa, ver ela fazendo, ver ela refazendo, ver ela dando soluções para os problemas e você ali a tiracolo acompanhando tudo isso. Isso não deixa de ser um treinamento, só que o professor é você. É por isso que você vive apagando incêndio dentro da sua empresa. Talvez no alto do teu ego você se fale, você pense para você mesmo: ninguém faz tão bem quanto eu. Eu tenho uma notícia para você. Você não é o que melhor faz a tua função nesse mundo. Existem pessoas mais capacitadas que você, assim como existem inúmeras pessoas muito mais capacitadas do que eu. É questão de treino. A gente falou muito aqui dos R$5.000 do treinamento, pegando aqui um número chutado, mas treinamento nem sempre precisa ser pago em dinheiro. Treinamento pode ser pago com o tempo, com o seu tempo que você desprende para ensinar uma pessoa da maneira como você quer que ela faça. Não adianta a gente não ensinar ou ensinar muito por cima, como num briefing ali que nem eu estava falando, e achar que a pessoa vai fazer igual a você que já faz isso faz 7, 8, 10 anos. Isso não acontece. Você precisa, como eu falei, acompanhar, ficar a tiracolo, desprender o tempo necessário para aquela pessoa. Esse é o pagamento, às vezes, dos melhores treinamentos, viu? Desprender o seu tempo para a sua equipe. Tirar, já que você tira tempo para ficar apagando fogo o dia inteiro, tira aquele tempo que você apaga fogo. Ao invés de você fazer isso, você coloca uma pessoa para fazer junto com você e ensina de cabo a rabo essa pessoa. As pessoas, elas podem decepcionar a gente, é claro, isso acontece em 6 situações em cada 10, a gente sabe bem disso. As pessoas decepcionam, mas se a gente não se mexer, a gente vai ficar na mesmice. Se você não tentar achar e desprender o seu tempo para procurar uma dessas 4 que não desapontam e não decepcionam, não adianta reclamar, não adianta reclamação. Afinal de contas, você é cúmplice do seu destino. Agora vamos imaginar por um momento que os seus vendedores são, ao invés de ser 60% como os seus vendedores são hoje, eles são 90%. Ao invés deles venderem uma unidade do produto que você trabalha, e eu não sei qual que é, então vamos colocar aqui como uma unidade, eles conseguem vender 2 unidades desse produto com menos tempo desprendido para cada venda, com mais argumentação de venda, mais know-how para você poder vender para o teu cliente. Ele fácil consegue dobrar o número de produtos vendidos. Agora você coloque a tua equipe tendo uma gestão do tempo muito mais apurada. Você coloca uma equipe que segue processos, você coloca uma equipe que consiga otimizar o tempo dela dentro da sua empresa. E vamos supor que a gente consiga aí uma otimização de tempo de 20% a mais. A gente está falando de dobrar o faturamento, porque ao invés de vender 1, você vende 2, e a gente está falando de ter 20% a mais de tempo
para encaixar outras tarefas no dia a dia da sua equipe. O quanto que isso não traria de benefício para a tua empresa. Mas é claro, isso demanda tempo, isso não vai acontecer em uma semana como tem muito empresário rezando para que aconteça. Não vai acontecer no primeiro treinamento que você fizer. Nem, às vezes, vai acontecer em 10 treinamentos que você fizer. Isso é uma rotina. Isso, se você souber aplicar muito bem na sua empresa e no cerne do negócio, você pode se preparar para 2, 3 anos de caminhada. Muita gente perdida pelo caminho, muita gente vai ficar pelo caminho porque não aceita a nova rotina da empresa que você impõe para a empresa, mas muita gente boa vai chegar. Muita gente boa vai cair no teu colo, porque tem muita gente que prefere trabalhar numa empresa organizada. Esse é o caminho para a sua liberdade. Esse é o caminho que você precisa trilhar para você conseguir pelo menos respirar um pouco dentro da sua própria empresa. O caminho começa a ser trilhado com uma percepção diferente do que é ter pessoas treinadas, ter pessoas realmente qualificadas e capacitadas para a sua função, para a função que você designou para elas. E também se lembre de uma coisa: para você treinar as pessoas, o primeiro a ser treinado deve ser você. Então, se capacite, busque bons mentores, busque boas comunicações com outras pessoas, busque entender o que está acontecendo nas outras empresas que são parelhas à sua. Busque bons livros, bons autores. Quantos mil autores a gente não tem por aí extremamente qualificados? Quantos títulos a gente tem por aí de livros extremamente qualificados? Coloque na sua agenda um pouco de leitura, coloque na sua agenda um pouco de treinamento, porque a partir de agora você, além de gestor e dono da empresa e líder da empresa, você precisa ser um pouco de treinador da tua equipe. Para você treinar a sua equipe, você primeiro precisa ser treinado. Busque sempre o conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento é a única arma que a gente tem contra a mediocridade. Esse é o fato. E eu peço, por favor, para que, se você gostou desse vídeo e se fez sentido de alguma maneira para você, se você conseguiu se enxergar no dia a dia que eu trouxe aqui para você, essas dicas são passadas de graça para você e vão continuar sendo. Eu faço tudo isso daqui porque eu amo empreendedorismo, amo também a mente humana e pretendo continuar por mais muito tempo passando informação para você. A única coisa que eu te peço: se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, deixa o seu like, procure engajar esse vídeo para que ele vá para mais pessoas e assim a gente consiga ajudar mais pessoas. É só plantando bem que a gente consegue colher o bem. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela confiança que você teve em mim, em ficar até agora, e até a próxima. Obrigado.